pessoal, tudo bem? Bem, meu nome é Samuel. O tema da nossa formação de hoje é missa parte por parte. Então, antes de mais nada, vamos iniciar. Convido você a iniciar essa formação aí de onde você está, invocando a Trindade Santa e pedindo que o Espírito Santo possa permanecer conosco durante todo esse vídeo de formação. Vamos lá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, como eu disse, o tema dessa formação é missa parte por parte. Então, na medida que nós formos avançando na reflexão, no texto, eu espero que você também possa ir acompanhando e, na medida do possível, que você também possa, ao fim dessa formação, procurar aprofundar ainda mais o estudo a respeito da liturgia e da Santa Missa. Bom, inicialmente é importante saber que a Santa Missa ela consta de duas partes bem definidas: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Mas existem também alguns ritos que abrem e encerram a celebração da Santa Missa: ritos iniciais e ritos finais. Os ritos iniciais que precedem a liturgia da palavra possuem caráter de introdução e de preparação. Assim, estão presentes neste momento canto de entrada, saudação, ato penitencial, o Kyrie, hino de louvor e a oração do dia, da coleta. Bom, primeiro os ritos iniciais. A finalidade dos ritos iniciais é de introduzir os fiéis na celebração, dispondo-os a ouvirem atentamente a palavra de Deus e também de dignamente celebrarem o mistério eucarístico, estabelecendo desta forma uma unidade entre todos os que se encontram reunidos. Então, os ritos iniciais eles têm como essa finalidade, esse objetivo de fazer com que a gente possa nos sentir participantes da celebração eucarística, de forma que ali a gente já vá sendo realmente introduzido na palavra de Deus, naquilo que vai ser celebrado naquela celebração eucarística. O canto de entrada, especificamente, possui um caráter introdutório no mistério do tempo litúrgico ou da festa que a igreja esteja celebrando. Ao mesmo tempo, ele acompanha a entrada do sacerdote e dos ministros. No decorrer da missa, todas as músicas fazem parte do momento. Daí a importância de toda a assembleia participar cantando. Então, de repente, para você até que está vendo essa formação e que é músico, é importante saber que aquela canção que você canta, que o Ministério de Música, a liturgia canta na Santa Missa, não só o canto de entrada, mas todos os outros cânticos, não pode ser qualquer cântico, não é um cântico escolhido aleatoriamente, mas precisa realmente que o cântico ele faça parte, e o cântico ele precisa estar totalmente de acordo com aquilo que a liturgia está celebrando naquele dia. A procissão de entrada é cheia de significados. Ela simboliza o povo de Deus, que é peregrino e que caminha rumo ao Pai. A procissão, a seu modo, é uma pregação. Cristo, o Senhor, está vindo. A cruz processional é seu sinal. O livro do Evangeliário contém sua palavra. O sacerdote é sua mão. As velas acesas nos dizem que ele é a luz do mundo. O incenso proclama a ele a glória e o louvor. Veja só,
eu sempre me encanto com a beleza da nossa igreja. A liturgia, ela é repleta de significado. Muitas vezes as pessoas falam que as pessoas que não são católicas, que não são de fato participantes da fé católica, falam que a missa é muito cansativa porque é um senta, levanta, o padre tem aquelas vestes, para que aquelas tochas, para que aquele incenso? Tudo tem o seu significado. Tudo acontece e existe dentro da Sagrada Eucaristia, dentro da celebração da Santa Missa, para ajudar a mim e a você a conseguir participar do mistério da Eucaristia. E aqui, como nós acabamos de ver, que a procissão de entrada é como uma pregação, porque aquilo que está acontecendo da porta da igreja, todo o caminho que é feito até o altar, é Deus falando para nós que nós vamos ter direito novamente ao banquete do Senhor. Continuando. Saudação do altar e da assembleia. O altar ocupa o centro da igreja, pois nele se realiza o santo sacrifício. Por isso, ao chegar diante dele, o sacerdote, em sinal de veneração, beija-o. Depois disso, terminado o canto de entrada, o sacerdote e a assembleia traçam o sinal da cruz, pelo qual nos aproximamos da Santíssima Trindade. E em seguida, pela saudação ao povo, manifesta o mistério da igreja reunida. Esta saudação normalmente é retirada das cartas de São Paulo. Vejam só, a saudação do altar, o sinal da cruz, tudo isso serve para que possamos entender o sentido da Eucaristia. Ato penitencial. Nesse momento da celebração, o sacerdote convida o povo a um instante de silêncio para que se reconheçam pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. Após esse silêncio, a Assembleia manifesta, através de algumas palavras, o seu arrependimento. Nós conhecemos como ato de contrição, não é? Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, e por aí vai. Ou através de um diálogo com o sacerdote. Tende compaixão de nós porque somos pecadores. Normalmente também se utiliza de uma canção para ajudar os fiéis a de fato viverem o ato penitencial. Feito isso, o sacerdote concede a absolvição a todos. Convém dizer, no entanto, que este ato não substitui a confissão sacramental, sendo necessário que o fiel que esteja em pecado grave procure antes um sacerdote para receber o sacramento da penitência. Caso o Kyrie eleison, Senhor, piedade, não tenha sido recitado, cantado no momento do ato penitencial, ele deve ser rezado ou cantado pela Assembleia logo em seguida. Por ele, a Assembleia clama ao Senhor a sua piedade. Logo em seguida vem o Glória, o hino de louvor. A instrução geral ao missal romano nos ensina que, abre aspas, o Glória é um antiquíssimo e venerável hino com que a Igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus e ao Cordeiro. Canta-se ou recita-se nos domingos e nas solenidades e festas, em particular nas celebrações mais solenes, excetuando-se tempo do Advento e da Quaresma. Então o hino do Glória, ele faz parte do rito da missa há muito tempo. E ele tem o sentido da Assembleia realmente manifestar toda a sua alegria e o seu louvor a Deus. Oração da coleta. O rito de entrada da Santa Missa encerra-se com a oração da coleta, por meio da qual o sacerdote, antes de proferi-la, convida a Assembleia a um silêncio.
onde todos tomam consciência de que estão diante de Deus e apresentem interiormente as suas intenções. Depois o sacerdote diz a oração que exprime o caráter da celebração. O povo se associa a esta oração exclamando ao final o Amém. Como você deve saber, o Amém significa assim seja. Então toda vez que você fala o Amém na Santa Missa ou em qualquer outra oração, você está confirmando, está dizendo: assim eu quero para a minha vida, que assim seja. Liturgia da Palavra. A instrução geral do Missal Romano nos ensina, abre aspas, quando na igreja se lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus que fala ao seu povo. É Cristo presente na sua palavra que anuncia o Evangelho. Fecha aspas. Diante disso, o rito da palavra torna-se essencial na celebração litúrgica da Eucaristia. Iniciamos essa parte sentados, porque é uma posição cômoda que favorece a instrução. Normalmente, são feitas 3 leituras extraídas da Bíblia. Em geral, um texto do Antigo Testamento, um texto epistolar do Novo Testamento e um texto do Evangelho de Jesus Cristo, respectivamente. Isto, porém, não significa que será sempre assim. Às vezes, a primeira leitura cede espaço para outro texto do Novo Testamento, como o Apocalipse, e a segunda leitura para um texto extraído dos Atos dos Apóstolos. É raro acontecer, mas acontece. Fixo mesmo apenas o Evangelho, que será extraído do livro de Mateus, Marcos, Lucas ou João. A exortação pós-sinodal Sacramentum Caritatis nos ensina que o conhecimento das Escrituras permitem-nos valorizar, celebrar e viver melhor a Eucaristia. Assim, é essencial que os leitores sejam bem preparados para tal função, pois neste momento abrimos os belos tesouros da Sagrada Escritura aos fiéis. E aqui mais uma vez eu quero chamar a atenção para você que faz parte da liturgia ou que não faz parte, mas deseja servir na Santa Missa, colaborar de alguma forma. É importante a preparação e é importante que eu e você conheçamos a Sagrada Escritura, para que nós possamos fazer a leitura e viver aquilo que nós estamos lendo. Primeira leitura. Como nós já vimos, essa leitura é extraída normalmente do Antigo Testamento. Isso é para demonstrar que já no Primeiro Testamento havia algumas prévias da vinda de Jesus. De fato, vemos muitas vezes no Evangelho referência às Escrituras antigas acerca da vinda do Messias. A primeira leitura, então, nos insere neste mistério da vinda de Cristo. Salmo responsorial. A primeira leitura é seguida do Salmo responsorial, que é parte integrante da liturgia da palavra e tem, por si mesmo, grande importância litúrgica e pastoral, pois favorece a meditação da palavra de Deus. Convém que ele seja cantado, porém, caso não seja possível, pode ser recitado. Segunda leitura. A primeira leitura normalmente usa textos do Antigo Testamento. A segunda leitura, por sua vez, tem como característica extrair textos do Novo Testamento, das cartas escritas pelos apóstolos Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas, sobretudo as escritas por São Paulo. Esta leitura tem, portanto, como objetivo demonstrar o vivo ensinamento dos apóstolos, dirigido às comunidades cristãs. Ela é encerrada de modo idêntico ao da primeira leitura, com o leitor exclamando, Palavra do Senhor, e a comunidade respondendo com graças a Deus. Canto de comunhão ao Evangelho. Após as leituras, a Assembleia entoa o canto de aclamação ao Evangelho, por meio do qual a comunidade acolhe e saúda o Senhor que vai lhe falar na proclamação da Sagrada Escritura. Ele possui como característica distintiva o Aleluia, que em hebraico significa louvai ao Senhor.
Ele é omitido somente no tempo litúrgico da Quaresma, onde é substituído por um versículo bíblico. Evangelho. O texto do Evangelho é sempre retirado dos livros canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e jamais pode ser omitido. Ao encerrar a leitura do Evangelho, o sacerdote ou diácono profere a expressão Palavra da Salvação, e toda a comunidade glorifica ao Senhor, dizendo: Glória a vós, Senhor. Nesse momento, o sacerdote ou diácono, em sinal de veneração à Palavra de Deus, beija a Bíblia, rezando em silêncio. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados, e todo o povo pode voltar a se sentar. Homilia. A homilia nos recorda a ação de Jesus de ensinar os seus discípulos. O sacerdote, na pessoa de Cristo, profere palavras com caráter catequético e exortativo a todo o povo reunido. A função da homilia é favorecer uma compreensão eficaz da palavra de Deus na vida dos fiéis. Assim, ela deve estar intimamente ligada à ação sacramental e, ao mesmo tempo, com a vida da comunidade, de tal maneira que ela se torne realmente apoio para a vida da igreja. Após a homilia, é importante observar alguns minutos de silêncio, a fim de que as palavras ouvidas possam ser refletidas por todos. E aqui eu aproveito para chamar a sua atenção, para que a partir dessa formação nós possamos dar mais atenção às leituras da Santa Missa, prestar mais atenção, ouvir atentamente aquilo que cada leitura, primeira, segunda, o Salmo e principalmente o Evangelho estão dizendo. E mais importante ainda, estar atento à homilia do sacerdote, porque ali é o próprio Cristo falando comigo e com você. Profissão de fé. De acordo com a instrução geral do Missal Romano, o símbolo ou profissão de fé tem como finalidade permitir que todo o povo reunido responda à palavra de Deus anunciada nas leituras da Sagrada Escritura e exposta na homilia, e que, proclamando a regra da fé, segundo a fórmula aprovada para o uso litúrgico, recorde e professe os grandes mistérios da fé antes de começarem a ser celebrados na Eucaristia. É importante que você esteja atento àquilo que você fala na Santa Missa e àquilo que você reza também. Não é só repetir de forma automática as orações que você já conhece, mas é compreender e confirmar aquilo que você está rezando. Oração universal. Na oração universal ou dos fiéis, como normalmente nós conhecemos as preces dos fiéis, o povo responde à palavra de Deus, apresentando ao Senhor as suas preces pela salvação de todos. É conveniente que em todas as celebrações este momento seja previsto, pois nele se pede pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que se encontram em dificuldade, pela humanidade de forma geral e pela salvação do mundo inteiro. A introdução e o encerramento da oração universal devem ser feitas pelo sacerdote. Ela marca o encerramento da liturgia da palavra. Até aqui, nós vimos a liturgia da palavra. Agora, nós vamos para a segunda parte da Santa Missa, a liturgia eucarística. A liturgia eucarística é o ponto alto da celebração, pois durante ela a Igreja torna presente o sacrifício de Cristo para a nossa salvação. Cristo tomou o pão e o cálice, pronunciou a ação de graças, partiu o pão e deu-os aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, bebei, isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Foi a partir dessas palavras e gestos de Cristo que a Igreja ordenou toda a celebração da liturgia eucarística. Para que fique mais claro para você,
Primeiro, na preparação dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho com água, isto é, os mesmos elementos que Cristo tomou em suas mãos. Segundo, na oração eucarística, dão-se graças a Deus por toda a obra da salvação, e as oblações convertem-se no corpo e sangue de Cristo pela ação do Espírito Santo. E terceiro, pela fração do pão e pela comunhão, os fiéis, embora muitos, recebem de um só pão o corpo e sangue do Senhor, do mesmo modo que os apóstolos o receberam das mãos do próprio Cristo. Dessa forma, esse momento da celebração está dividido em 3 partes: a apresentação das oferendas, oração eucarística e rito da comunhão. A primeira parte da liturgia eucarística, a apresentação das oferendas, conhecida também como ofertório. Este momento possui um significado muito grande. Vamos analisar inicialmente os elementos do ofertório: o pão, o vinho e a água. O que significam? No pão e no vinho que levamos ao altar, toda a criação é assumida por Cristo para ser transformada. Assim, eles representam a vida do homem, os seus sofrimentos e tribulações, na certeza de que tudo é precioso aos olhos de Deus. Quanto à água, podemos dizer que quando mergulhada no vinho, ela se dilui, adquirindo assim o sabor e a cor deste. Da mesma maneira, a humanidade, quando mergulhada em Cristo, se transforma nele. Dentro da apresentação das oferendas, ocorrem diversos gestos, enquanto canta-se o cântico do ofertório. O altar é preparado para receber as ofertas, que são trazidas normalmente pela comunidade em procissão. O sacerdote apresenta a Deus as oferendas, através de algumas fórmulas previstas no rito da celebração. Ocorre também a coleta das ofertas materiais, que tem por finalidade auxiliar os mais necessitados. O sacerdote ainda lava as mãos em sinal de purificação interior. E, por fim, o padre convida a comunidade para se unir às suas orações através do orai, irmãos e irmãs. Em seguida, ele profere a oração sobre as oferendas, encerrando a preparação dos dons, a qual toda a comunidade confirma com o Amém. A segunda parte da liturgia eucarística é a oração eucarística. Com ela, é iniciado o momento central e culminante de toda a celebração, a oração eucarística, que é uma oração de ação de graças e de consagração. O sacerdote convida o povo a elevar os corações para o Senhor, na oração e na ação de graças, e associa-o a si na oração que ele, em nome de toda a comunidade, dirige a Deus, Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo. O sentido dessa oração é que toda a Assembleia dos Fiéis se una a Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. As diversas orações eucarísticas contidas no missal foram nos transmitidas pela tradição viva da Igreja e caracterizam-se por uma riqueza teológica e espiritual inesgotável. Os fiéis devem poder ser capazes de apreciá-la. A instrução geral do missal romano nos lembra dos elementos fundamentais deste momento da celebração. A ação de graças, ou prefácio, que é o momento onde o sacerdote glorifica a Deus e dá graças por toda a obra de salvação, ou por algum aspecto particular, de acordo com o dia, a festa ou o tempo litúrgico. Em seguida vem a aclamação, o santo. Todos os fiéis se unem nos coros celestes para cantar. Em seguida vem a epíclese. São as invocações do Espírito Santo sobre as oferendas, para que se convertam no corpo e no sangue de Cristo, e para que opere naqueles que vão recebê-lo a salvação. Depois da epíclese vem a narração da instituição e consagração. Nesse momento, mediante as palavras e gestos de Cristo, realiza-se o sacrifício que o próprio Cristo instituiu na última ceia. Assim, é um momento sublime de profunda adoração e silêncio.
Depois vem a anâmnese. Nessa oração se recorda a paixão, ressurreição e a ascensão aos céus. De fato, é isso que rezamos. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição e por aí vai. Em seguida, vem a oblação. Nesse memorial, a igreja, de modo especial, aquela que nesse momento e nesse lugar está reunida, oferece a Deus Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada. A igreja deseja que os fiéis não somente ofereçam a hóstia imaculada, mas aprendam a oferecer-se também a si mesmos e, por Cristo mediador, se esforcem por realizar de dia para dia a unidade perfeita com Deus e entre si, até que finalmente Deus seja tudo em todos. Depois da oblação, vêm as intercessões. Elas significam que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja, tanto do céu como da terra, e que, portanto, é para proveito de todos, vivos e mortos, chamados todos a participarem da obra de salvação operada por Cristo. Por fim, para encerrar a oração eucarística, temos a doxologia final. Ela exprime a glorificação de Deus e é confirmada e concluída pela Assembleia com o Amém. A terceira parte da liturgia eucarística é o rito da comunhão. O rito da comunhão tem como finalidade preparar de forma mais imediata os fiéis para receber a Sagrada Comunhão Eucarística. Assim, ele é composto pela oração dominical, Pai Nosso, rito da paz, fração do pão, comunhão e oração após a comunhão. O Pai Nosso exprime sobretudo o desejo do homem pelo pão eucarístico. Além disso, pede-se uma purificação dos pecados. Ela é concluída pelo sacerdote com um embolismo, que é o desenvolvimento do último pedido da oração do Pai Nosso. É importante dizer que o único local em que não dizemos amém ao final do Pai Nosso é na missa, dada a continuidade da oração expressa no embolismo, que se conclui com a resposta: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então não esqueça, na Santa Missa, depois do Pai Nosso, nós não dizemos o amém. A celebração continua com o rito da paz, pelo qual a Igreja pede a paz e a unidade a si mesma e a todo mundo. Esta oração é feita somente pelo sacerdote. Nesse momento também os fiéis expressam entre si a caridade mútua e a comunhão eclesial. Isto se expressa através do sinal da paz entre a Assembleia. É um gesto simbólico e por isso não há necessidade de cumprimentar toda a Igreja, somente os mais próximos da esquerda e da direita, de modo que não haja dispersão na Assembleia e assim mantenha-se um clima apropriado à celebração. Nesse momento também não há preferencialmente nenhum canto. Em seguida, ocorre a fração do pão consagrado pelo sacerdote. O gesto da fração praticado por Cristo na última ceia e que serviu para designar nos tempos apostólicos toda a ação eucarística. Significa que os fiéis, apesar de muitos, se tornam um só corpo, pela comunhão do mesmo pão da vida, que é Cristo, morto e ressuscitado pela salvação do mundo. Você pode confirmar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Este gesto é acompanhado pelos fiéis que rezam ou cantam o Cordeiro de Deus. Depois disso, o sacerdote e os fiéis se preparam para receber frutuosamente o corpo e o sangue de Cristo, rezando uma oração em silêncio. Em seguida, o sacerdote apresenta à comunidade o pão eucarístico sobre a patena e, juntamente com a Assembleia, faz um ato de humildade, utilizando as palavras do centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Enquanto o sacerdote toma o sacramento, dá-se início ao cântico de comunhão, que deve exprimir com a unidade das vozes a união espiritual dos comungantes,
manifestar a alegria do coração e realçar melhor o caráter comunitário da procissão daqueles que vão receber a Eucaristia. Terminada a distribuição da comunhão, todos oram em silêncio. Caso seja oportuno, pode-se também cantar um cântico de louvor ou ação de graças. Convém dizer também que aqueles que por algum motivo não podem se aproximar da Eucaristia, procurem comungar espiritualmente. Para completar a oração do povo e concluir o rito da comunhão, o sacerdote reza a oração depois da comunhão, na qual implora pelos frutos do mistério que acabou de celebrar. O povo faz essa oração por meio da aclamação Amém. Por fim, temos os ritos finais, que constam fundamentalmente de 3 elementos: a saudação do sacerdote e a bênção que em certos dias e em ocasiões especiais é enriquecida e amplificada com uma oração sobre o povo ou com outra fórmula mais solene de bênção, e a despedida expressa pelas palavras Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, que ao longo dos anos foram traduzidas por um mandato missionário, tornando a Santa Missa o início de uma missão que precisa se estender a todo o mundo. É isso. Eu espero que essa formação contribua com o seu crescimento, com a sua caminhada vocacional e principalmente com a sua participação a partir de hoje da celebração eucarística. Que você possa compreender e participar de modo efetivo da liturgia da palavra e da liturgia eucarística, sem esquecer o principal, Cristo. O sacramento da comunhão nos devolve ao momento em que Cristo nos dá o seu corpo e o seu sangue. Ele nos salva mais uma vez. Toda celebração eucarística é a repetição do sacrifício de Cristo. É um lembrete para mim e para você que nós fomos salvos por Ele, por amor. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Fiat.